Beleza, então, pessoal, uma boa tarde a todos, né? Vamos iniciar, então, a nossa disciplina de Química Ambiental, ok? Eu sou o professor Arlindo, sou aqui do Núcleo de Química, né, do campus Barbacena. A minha formação, né, na área de Química, eu sou bacharel e licenciado em Química pela Universidade Federal de Viçosa. Nessa mesma instituição foi onde eu realizei minha pós-graduação, né? Fiz mestrado, doutorado e também um pós-doutorado, já na área de Bioquímica. Eu fui contratado, né, passei no concurso aqui no campus Barbacena em 2011. Né, e desde quando eu cheguei aqui, a primeira disciplina que eu peguei foi Química Ambiental. Então, desde essa época, né, eu venho trabalhando com a disciplina de Química Ambiental. Tanto no curso, né, no antigo curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, né, que agora passou a ser bacharelado em Gestão Ambiental, e também a gente dá essa disciplina no curso de Licenciatura em Química, né, como optativa. Até tem alguns alunos, né, matriculados aqui junto com vocês. Não estou vendo nenhum presente aqui no momento, mas tem alunos da Química também fazendo essa disciplina. E aí, que ela é optativa lá para eles. Então, pessoal, minha relação com a disciplina de Química Ambiental vem desde essa época. Né? É uma disciplina que eu gosto muito de trabalhar, sou apaixonado pela área ambiental, né? Eu vim do meio rural, e como tal, né, como deveria ser, pelo menos, né, quem lida no meio rural deveria amar ainda mais o meio ambiente, né, porque você lida e depende muito dele diretamente. Né? Mas eu vim do meio rural, né, e sou apaixonado pela área ambiental, né, eu costumo brincar que eu sou um ambientalista enrustido, né, eu não vou para a linha de frente, né, eu não tenho aquela atuação, mas eu sou um defensor das causas ambientais, né, e pelo menos nas minhas aulas, né, e nos momentos que eu tenho na minha família, no grupo de amigos, né, eu sempre estou fazendo essa defesa aí, né, das questões ambientais, que a gente entende, né, a importância, e vocês com certeza têm uma visão boa disso, né. O objetivo aqui na aula de hoje, pessoal, é apresentar a disciplina para vocês, apresentar o programa analítico da disciplina, a forma que a gente vai avaliar, a forma que a gente vai trabalhar, tá ok? A qualquer momento, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me perguntar, tá ok? Eu vou apresentar aqui agora a minha tela, antes da gente falar diretamente da disciplina em si, vou falar de uma forma mais geral, né? Que o objetivo da aula de hoje, como eu falei, vai ser uma apresentação realmente da disciplina. Ok? Eu vou apresentar aqui na minha tela agora, pessoal. Vou pedir licença para vocês. E vou pedir para alguém confirmar para mim que deu certo. Tá? Beleza, pessoal. Vocês estão vendo aí a minha tela? Estou representando aqui o PAPR1, que já foi postado, né? Vocês estão vendo aí, pessoal? Só me dá um ok, fazendo um favor. Beleza. Então, pessoal, esse aqui é o PAPR1, que já está postado, né? Vou falar um pouquinho dele. Antes disso, né, vou mostrar para vocês aqui também. Todos devem ter entrado, com certeza, né? Que essa informação sobre essa reunião, né, sobre essa aula de hoje, está postada lá, né? Então, esse é o nosso, né? Toda a disciplina, todo o plano de ensino, né? Todo o conteúdo programado já foi postado no SIGA. E já postamos também, né? O primeiro PAPR, que eu vou falar um pouquinho dele aqui agora, né? O nosso livro-texto, pessoal, que a gente vai estar utilizando, né, ele está com esse nome aqui, o Química Ambiental, né, e já é o nosso primeiro questionário, o nosso estudo dirigido 1. Okay? A cada 21 dias, né, a gente vai estar postando, né, novos PAPRs, né, novos estudos dirigidos, novas atividades. Okay? Se alguém tiver alguma dúvida depois sobre esses documentos, é só falar. Nós vamos retornar aqui para o PAPR1, pessoal. Então, esse vai ser, né, as nossas primeiras atividades. Eu vou voltar nele para falar em breve, tá? Mas vou, né, já deixar claro aqui para vocês. Inclusive, né, importante informação que tem aqui é as aulas síncronas, né, as datas, né? Então, a gente está tendo essa aula hoje, o dia 6, e já teremos uma na próxima quarta-feira, no dia 13. E sempre nesse horário de 13 horas. Nas quartas é um dia melhor para a gente poder estar trabalhando aqui com essas aulas síncronas. Ok? Mas antes da gente falar da disciplina em si, pessoal, eu quero falar sobre a química ambiental de uma forma geral. Então, eu vou apresentar para vocês aqui alguns slides. Né? É uma apresentação que eu faço sempre no início, né, dessas turmas. Então, o que é química ambiental? A gente tem que entender primeiro isso, né? Então, definição, pessoal. Né? Nós já sabemos o que é química, né? Pelo menos deveríamos saber. Né? O que é a química, né?
A química ela estuda a composição e a transformação da matéria, né? Basicamente um conceito, e a energia envolvida nesses processos. Basicamente esse é um conceito, né? Tudo que existe no universo é objeto de estudo da química, né? O meio ambiente como um todo, nós, né, os animais, a água, o solo, as plantas, né, a atmosfera. A química ambiental, pessoal, a definição dela seria a química dos processos naturais que ocorrem no ar, na água e no solo do planeta. A gente vai focar principalmente no nosso planeta, né? Mas isso vale também para todo o universo. Então, existe uma série, um número, né, muito grande de processos químicos, né, que está acontecendo o tempo todo, né, nos vários compartimentos, no ar, na atmosfera e no solo. Né? Inclusive, pessoal, no ar, são substâncias químicas que formam o ar. Da mesma forma que a água, né, é uma substância química, e o solo também, né, é uma mistura de substâncias químicas. Então, logicamente, né, tudo que existe no nosso planeta é formado por substâncias químicas. Né? E existe uma série de processos químicos que acontecem nesses compartimentos. Né? A gente não vê, por exemplo, no ar, a gente não observa ao olho nu muito dessas transformações, mas elas estão acontecendo. Né? Reações químicas estão acontecendo o tempo todo. Né? E são processos naturais, são reações químicas naturais. Então, com base nessa definição, né, para mim estudar a química ambiental, eu teria que estudar muita química, né, que é muito processo que acontece. Né? Só a constituição desses sistemas já é muito complexa, né, e também são muitos os processos que acontecem. Né? Então, a gente não tem condição, numa única disciplina dessa, estudar todos esses processos naturais que ocorrem, né, que seria a química ambiental, né, a química do ambiente. Então, o que a gente chama de química ambiental, o que a gente foca principalmente em disciplinas como essa, pessoal, né, são os aspectos químicos dos problemas que a humanidade criou no meio ambiente. Né? A gente vai focar muito no que a gente vai chamar aqui de poluição, esses problemas. Né? Todo o processo de poluição ele envolve mudanças nos processos naturais. Né? E a gente vai focar aqui principalmente os aspectos químicos desses problemas. Né? Praticamente, pessoal, todos os problemas de poluição, né, todos os problemas que a humanidade está criando pelo meio ambiente, existe algum aspecto químico associado. Né? É uma substância química que é o agente contaminante ali, né? Ou aquela substância química ela está alterando um processo químico natural naquele compartimento. Então, né, praticamente em 100% dos casos de poluição, há aspectos químicos envolvidos. E é isso que a química ambiental foca mais. Né? E esses aspectos químicos têm que ser compreendidos por um profissional da área ambiental, qualquer que seja ele. Né? A gestão ambiental não foge. Né? Um gestor ambiental ele não vai lidar diretamente, né, no seu dia a dia, né, com essa química pesada, mas ele tem que entender todos esses processos químicos, né, porque isso está subjacente à área de atuação dele. Né? Para você interferir em processos, você tem que conhecer o que está acontecendo. É o que a química tenta trazer para a gente aqui, né? Trazer para a gente poder se embasar, pessoal. O que acontece muito nessa área ambiental, né? Há muito papo furado também, tem muita gente sem conhecimento falando coisas, né? Que acabam não ajudando a causa, porque estão falando coisas que não são verdades, né? Então a gente tem que se embasar em fatos, em conhecimento científico, né? A ciência está muito em voga e a gente tem que se embasar em conhecimentos científicos quando a gente se refere, né, às questões ambientais. Lógico que tem a paixão por trás, mas, né, o conhecimento científico ele tem que estar à frente, né? A gente tem que se embasar neles, ok? E, né, como estou fechando essa questão da definição, né, parte da agressão, pessoal, à química natural do nosso planeta, parte, talvez quase a maior parte dela, né, ela resulta de nossas atividades cotidianas. Então, né, o ser humano, para suprir suas necessidades, né, de energia, de alimento, principalmente, né, a gente tem causado uma agressão muito, né, significativa a essa química natural do ambiente. Okay? Então, a gente foca muito aqui, né, na química natural que existe, né, que é uma coisa que está acontecendo o tempo todo, e como que essas atividades cotidianas estão alterando essa química natural. Né? Isso vai ser a gente vai focar muito nessa questão aqui na disciplina. Ok? E os químicos, pessoal, por meio dos produtos que criam, né, e dos processos utilizados para desenvolvê-los, têm um impacto significativo na química do meio ambiente. Então, né, os químicos não são os únicos culpados, pessoal. Isso a gente tem que deixar muito claro. Né? Mas os químicos têm culpa grande, né, na questão da poluição.
porque todo produto químico que está aí, né, todo processo químico que é utilizado nas indústrias, foi desenvolvido por químicos. E esses químicos, em outras épocas, pessoal, hoje em dia a questão ambiental está muito mais forte, né? Mas há outros tempos não existia nenhuma preocupação com a área ambiental, né? Existia um desconhecimento total e não havia nenhum tipo de preocupação. Então, né, isso desde o início do século passado, quando, né, desde o início da Revolução Industrial, tem sido assim, né? Substâncias têm sido desenvolvidas e utilizadas desde que elas tragam algum benefício, né? Mas esse benefício é para o humano, para nós. A gente não se preocupa com o que aquilo vai causar no meio ambiente, né? Não havia essa preocupação. Então, muitos produtos químicos foram desenvolvidos sem ter essa preocupação de como que seria seu descarte, né? Se eles seriam tóxicos ao ambiente, às aves, ou qualquer ser vivo, né? Não havia essa preocupação. Hoje já há. Então, os químicos eles têm culpa porque eles desenvolveram produtos nocivos, muitos deles, né? Mas não são os únicos culpados, né? Aí entra governos, né, que não regularam bem, e também as indústrias, né? A indústria é um problema sempre, né? Porque a gente está num sistema capitalista. E o sistema capitalista ele visa o lucro, né? Ele não visa a proteção ambiental. Diz que essa proteção ambiental talvez vai se refletir em lucro para ele no futuro, mas o lucro capitalista ele é imediato, né? Ele não dá para ele pensar num lucro daqui a 100 anos, né? Ele precisa do lucro imediato para sustentar aquela empresa, para aquela empresa crescer, pagar os seus funcionários. Então, né, o capitalismo, de uma forma geral, ele não ajuda a questão ambiental, né? São coisas meio que antagônicas, né? É difícil ainda a gente colocar, né, proteção ambiental e lucro imediato numa equação aí, né, que funcione. Mas então, pessoal, né, é importante a gente ver claramente o que é química ambiental, né, o que a gente vai focar aqui na disciplina. Né? O problema aqui, os químicos causaram boa parte desses problemas. Agora, a gente vai perceber também durante a disciplina, pessoal, né, que a química ela é fundamental, né, ela foi muito importante para criar esses problemas, né, mas também ela é fundamental para a gente resolver esses problemas ambientais, que é o que a gente tem que focar. Né? A gente tem que pensar daqui para frente, como resolver esse problema. Né? Eu uso muito uma palavra, né? O meio ambiente está precisando de ser despoluído. A gente tem que buscar formas, né, de não poluir mais, de tentar limpar esse planeta, né? Limpar a atmosfera, limpar nossos rios, né? Limpar os solos contaminados. E isso só vai ser possível, pessoal, com conhecimento químico. Ok? A química criou o problema, mas é ela que vai resolver. Porque a gente tem que saber o que está acontecendo, quais são as substâncias que estão sendo lançadas, em quais quantidades. A gente tem que saber analisar, pessoal, né? Boa parte da química ambiental, né, quem trabalha realmente com isso, é a área que a gente chama de química analítica, né? Como é que a gente sabe que aquela água está poluída, que aquele ar está poluído? Porque houve análises químicas, que mostram, né, opa, o teor de enxofre está maior nesse combustível do que no outro, né? O teor de monóxido de carbono está maior nesse ambiente do que naquele. Então, para a gente saber que tem poluição e para a gente despoluir, resolver esse problema de poluição, a gente precisa do conhecimento químico. É por isso que o curso de vocês, e todo o curso da área ambiental, ele faz disciplinas da área de química, né? Vocês tiveram, né? A maioria com certeza já teve que ter feito, porque é pré-requisito, né? A disciplina de química, de fundamentos da química, que é uma disciplina que tenta dar essa base, né? Para a gente poder prosseguir, entender esses processos químicos peculiares à área ambiental. Ok? Como eu falei, pessoal, qualquer dúvida, vão me parando, tá? E para a gente ter uma noção desse problema, pessoal, a ABQUIM é a Associação Brasileira de Química. Né? Essas associações elas reúnem as empresas, né, do ramo químico. Então, nos últimos comunicados da ABQUIM, né, eu retirei isso já tem não é tão recente, mas não aumentou tanto assim também o número de substâncias. Né? A ABQUIM, pessoal, né, no site dela está postado que existem hoje conhecidas, né? São mais de 23 milhões, pessoal, de substâncias químicas que são conhecidas. A gente já conhece 23 milhões de substâncias. Okay? E dessas 23 milhões, 200 mil são usadas mundialmente. Lógico que nem toda substância química que é conhecida, né, ela é realmente usada, porque aquilo que vai ser usado é aquilo que traz algum tipo de benefício, né? É aquilo que leva, que gera algum tipo de produto comercial. Então, é uma média de 200 mil compostos químicos são usados mundialmente, pessoal. E esses 200 mil, eles estão aí em mais de 2 milhões de produtos comerciais. Então, essas 200 mil substâncias usadas mundialmente, né, elas chegam até nós
na média elas estão contidas, né, em produtos, né, numa faixa de 2 milhões de produtos comerciais. Ou seja, há mais de 2 milhões de produtos comerciais que são usados, né, que contêm substâncias químicas. Ok? Agora, pessoal, lógico, algumas são muito utilizadas, outras são menos, né? Está chegando alguém? Só um minutinho aqui. Então, pessoal, né? São 2 milhões de produtos comerciais, ok? Que contém essas 200 mil substâncias aqui. Agora, pessoal, né, como eu falei, tem substâncias que são muito mais utilizadas do que outras. Né? Dessas 200 mil substâncias que são usadas, né, 3 mil delas representam 90% da produção total. E, logicamente, problemas ambientais vão estar sendo causados por essas substâncias que são mais utilizadas. Né? A concentração delas no ambiente vai ser maior. Usa-se muito, né? E a gente tem muito problema com a questão do descarte. A gente vai discutir muito isso aqui também ao longo do curso, né? Muitos dos problemas ambientais são causados pelo descarte incorreto, né? Não pela substância em si. Se ela fosse bem gerida, né? O seu descarte, não, mas não é assim, bem simples. Né? Ok? Mas então, de todos os produtos químicos que são utilizados, 90% corresponde, né? 3 mil substâncias correspondem a 90% desse total. Tá? E, pessoal, e as substâncias novas estão surgindo o tempo todo, né? Há uma média de 1.000 novas substâncias sintéticas a cada ano surgindo no mercado. Né? A indústria química ela é muito forte, né? Em países, principalmente nos países ricos, pessoal. Né? Um país rico, com certeza, ele tem uma indústria química muito forte, porque ela é uma indústria que gera muito recurso, que gera muito dinheiro, né? Mas é uma indústria cara, né? Ela envolve muito conhecimento tecnológico, né? Não é qualquer país que consegue, nem é qualquer local que você vai encontrar indústrias químicas, né? O Brasil tem uma indústria química até considerável, mas logicamente muito aquém das nossas necessidades, né? O Brasil é um país enorme que tem um consumo gigantesco, né? E a gente importa muito dessas substâncias, ok? Mas um total de 1.000 novas substâncias, pessoal. E a gente vai ver lá no finalzinho do curso, né? Quando a gente for falar da chamada química verde, que é essa versão, né? Uma vertente da química agora está voltada, né? Para esses novos tempos, né? Uma vantagem que existe aqui é que muitas dessas substâncias novas, sintéticas, que estão sendo descobertas, né, e jogadas no mercado, pessoal, são substâncias, às vezes, menos tóxicas do que aquelas que existiam antigamente. Então, há uma tendência natural para substituir aquelas substâncias que são muito problemáticas do ponto de vista ambiental. Então, esse avanço, né, essa evolução da indústria química, ela é fundamental também para a área ambiental. Né? Há uma demanda cada vez maior, né, por produtos que a gente chama, né, que sejam amigos do ambiente, né, produtos verdes, nos mais diversos setores, né, aqueles produtos que sejam, né, que gastem menos energia na sua produção, que gerem menos resíduos, que não sejam tóxicos, e assim por diante. Tá? A gente vai discutir bastante disso na parte de química verde, lá no fechamento do curso. Okay? Mas para vocês terem a noção do problema, são muitas as substâncias químicas utilizadas. Nem todas elas são tóxicas, mas muitas delas são tóxicas. Né? E toxidez aqui a gente vai ver que tem vários significados aqui para a gente. Mas o foco, pessoal, nem todas essas substâncias que a gente está falando aqui são poluentes. Quando a gente fala em poluente, poluição, eu penso em poluição, eu penso geralmente uma poluição, né, tem uma substância associada, né, tem um poluente. E muitos dos poluentes são substâncias químicas, mas não somente. Né? Às vezes o calor exagerado ali, o calor não é uma substância, né, é uma forma de energia. O calor exagerado lançado em um certo ambiente, ele é um agente poluente. Né? Uma água quente que eu lanço ela num corpo de água de temperatura normal, eu estou aumentando a temperatura naquele local ali. Então, o calor é um poluente, né? A radiação, a energia. Mas muitos dos poluentes que a gente vai tratar aqui são substâncias químicas. Ok? Mas o conceito de poluente que a gente vai encontrar aí nos vários livros, né? A gente vai encontrar diversos conceitos. Poluente é qualquer forma de matéria ou energia que, direta ou indiretamente, prejudique a saúde, né, a segurança e o bem-estar da população. Ok? É um dos conceitos, né? Ou também, né, que crie condições adversas às atividades sociais e econômicas, que impeça o uso racional dos recursos naturais, ou que causem uma ação depredatória excessiva, né? Qualquer substância que se encaixe em um desses conceitos aqui, ela é um poluente.
Então, isso é um conceito, né, em cima da palavra poluente. Agora, pessoal, eu tenho uma visão, eu gosto sempre de compartilhar, ninguém tem que concordar ou não comigo, né? Porque a nossa sociedade, pessoal, ela precisa de usar uma série de substâncias aqui. Okay? E para mim, o conceito de poluente seria isso aqui, né? É uma substância no lugar errado. Lógico que uma substância, quando a gente fala aqui que ele é um poluente, né? Eu estou considerando a substância em si, que ela pode ser ter uma toxicidade muito elevada, criar algum tipo de problema, né? Mas para mim, uma substância química qualquer, nenhuma substância química, ela é um poluente por si só. O poluente, uma substância para se tornar um poluente, na minha visão, ela tem que ser descartada incorretamente, pessoal. Esse é o lugar, ela estiver no lugar errado. Substância, para mim, qualquer substância pode ser um poluente se ela estiver no lugar errado. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Estou trazendo aqui duas substâncias, pessoal, que eu espero que vocês já conheçam, né? Já viram falar de alguma forma, né? O ozônio e os CFCs. São substâncias que existem aqui na superfície terrestre, né? No que a gente chama de troposfera, né? E também existe lá na estratosfera, nas camadas mais elevadas, né, da atmosfera. Tanto o ozônio quanto os clorofluorocarbonos, né? O ozônio, pessoal, é um gás, é o O3. Ele é formado a partir do oxigênio. O ozônio ele é um gás que ele é fundamental na estratosfera. Todo mundo já deve ter visto falar na camada de ozônio, né? É um gás que ele se encontra aqui nessa região e ele serve para absorver a radiação ultravioleta. Ele interage com a radiação ultravioleta e absorve essa radiação, né? Diminuindo a incidência da radiação ultravioleta aqui na Terra, que é uma radiação que causa muitos problemas, não só para nós, não só para os humanos, né? Também para as plantas, para o ambiente como um todo. E o ozônio também, pessoal, ele existe aqui na superfície. Só que o ozônio ele é um gás muito benéfico lá na estratosfera, porque ele forma essa camada de ozônio, né, que protege das radiações. Mas o ozônio, aqui na superfície terrestre, ele já é extremamente poluente, porque ele é muito tóxico para a gente respirar. É um gás que ele causa problemas respiratórios para quem o consumir. Então, você percebe, né? O ozônio, ele é bom ou não? Ele vai ser bom dependendo de onde ele estiver. O ozônio na estratosfera, ele não é um poluente. Pelo contrário, ele é até muito benéfico, né? Já na troposfera, ele é um poluente, é um gás que a gente não pode respirar. Eu não deveria, né? Principalmente em grandes quantidades. O contrário acontece com os CFCs, por exemplo, os clorofluorocarbonos. Esses são gases, pessoal, né, que foram muito utilizados, já não são mais, já foram proibidos, né? Mas são os famosos gases refrigerantes. Né? Esses gases eles foram desenvolvidos para serem utilizados, eles são sintéticos, eles foram desenvolvidos para serem utilizados nos sistemas de refrigeração, né? Refrigeradores, de uma forma geral, e aparelhos de ar-condicionado. Todo sistema de refrigeração, né, ele tem que ter um gás refrigerante. E os CFCs também, eles tiveram outros usos, né? Eles são esses propelentes nas fábricas de espuma. As latas de spray, os desodorantes de spray antigos, pessoal, todos eram à base de CFCs, né? No desodorante ali, né, era esses desodorantes de spray, né? O CFC é o gás que está ali dentro, né? E nesse gás está disperso, né, as partículas do perfume. Os CFCs, pessoal, aqui na troposfera, eles não têm nenhum tipo de poluição. Eles não causam nenhum problema para a gente. Eu posso respirar CFC sem problema algum, tá? Ele é um gás totalmente inerte para a gente, na troposfera. Mas na estratosfera, pessoal, esses gases sofrem reações, inclusive, né, eles vão liberar os átomos de cloro, que fazem parte desses compostos, e esses átomos de cloro vão destruir o ozônio, inclusive. Então, os CFCs na estratosfera, eles são poluentes, e na troposfera já não são. Então, por isso que eu gosto desse conceito, né? Então, o ozônio é poluente ou não? O clorofluorocarbono, né? É poluente ou não? Qual que é a resposta que eu daria, né, para quem me perguntar isso? Vou falar que depende. Depende de onde ele estiver. Se ele estiver no lugar errado, ele vai se tornar um poluente. Um outro exemplo é o que acontece com o petróleo, né? O petróleo é um grande poluente. O petróleo, para mim, não é um poluente, pessoal. É uma fonte de energia fenomenal, até, inclusive. E a gente vai demorar a se livrar dele, tá? Se fala-se muito, né? Já se avança-se muitas outras fontes de energia, né? Mas o petróleo ainda é a principal fonte de energia. E não é só fonte de energia, né? Existe toda a indústria petroquímica por trás, né? Uma série de substâncias químicas são derivadas do petróleo. O petróleo, para mim, ele não é um poluente, pessoal.
Ele é poluente quando ele é descartado incorretamente, quando acontecem acidentes, né? Rompimentos de navios-tanque que transportam, nos processos de extração, pode haver explosões das plataformas de petróleo, né? O petróleo, né? Lá no fundo do mar, onde ele está sendo tirado, dentro dessas tubulações, nas refinarias, nesses ambientes controlados, ele não é um poluente. Ele só passa a ser um poluente quando ele é descartado incorretamente, que vai causar prejuízos terríveis, né? E acontece de tempos em tempos, né? É muito frequente que há muita exploração de petróleo, né? De vez em quando é um caminhão mesmo que transporta gasolina, que transporta óleo diesel, ele sofre um acidente, derrama isso vai parar nos rios, né? Isso acontece na nossa região às vezes. Ou o próprio petróleo mesmo, navios tanque que se rompem, né? Derramamentos que acontecem aí por diversos motivos, né? Lavagem dos navios, pessoal, né? Esses navios são lavados em alto mar, e isso tudo vai para o mar, né? E o petróleo, pessoal, ele é apolar, né? São substâncias apolares que não se dissolvem em água. Então, quando ele é derramado na água, ele vira um problema terrível. Mas esse é o conceito de poluente, tá? Existe um conceito por si só. Tem substâncias que tendem, né, a ter um potencial poluente maior. Mas sempre para mim é um potencial, né? Ela pode se tornar um poluente, desde que descartado incorretamente. Okay? Por isso, né, que o curso de gestão ambiental ele é muito importante, porque grande parte disso está na questão da gestão. Entendeu? Se a gestão for bem feita, esses problemas tendem a não acontecer. Esses problemas, tá ok? E para vocês terem noção, para a gente fechar essa questão de poluente, pessoal, né? Vocês acham que água é um poluente? A água? Acho que ninguém vai falar aqui que é, né? Água poluente, professor? Não, a água não pode ser um poluente. Mas é, pessoal, né? Existe uma doença chamada hiponatremia. Hiponatremia, guarda esse nome, tá? O que acontece? Quem dá esse tipo de doença? Se a pessoa tomar água demais, pessoal. Né? A água ela é fenomenal, ela é um líquido, né? A gente depende dele. Mas também tudo em excesso faz mal, né? É um químico, né, famoso chamado Paracelso, ele que criou essa frase, né? Que veneno e remédio, o que difere um veneno de um remédio é a dose. Então, mesmo substâncias que a princípio não têm nenhum tipo de toxicidade, se você ingerir uma quantidade muito grande daquela substância, aquilo pode te fazer mal. É a questão da dose. A hiponatremia, se você ingerir água demais, isso pode acontecer, né? Por vários motivos aí. Mas o que acontece se a pessoa ingerir água demais? Pessoal? Essa doença é realmente uma doença, tá? Existe uma CID-10, podem pesquisar quem tiver interesse, né? Essa doença, né? Os sintomas, né? É confusão, né? Dores de cabeça e pode causar até um inchaço cerebral que pode gerar morte. E essa doença é causada, pessoal, pelo consumo excessivo de água. O que acontece, pessoal? Se você ingerir água em excesso, uma coisa absurda mesmo, vai diminuir muito a sua concentração, pessoal, de sódio dentro do seu organismo. Né? A sua concentração de íon sódio vai cair muito. E o íon sódio é um regulador muito importante dos sistemas biológicos. Se essa concentração dele cair demais, gera-se essa doença. Né? A pessoa passa a ter dores de cabeça, confusão mental e até mesmo esse inchaço cerebral. Então, né, muito cuidado com essa questão de poluente, tá? Poluente é sempre a questão da quantidade e a questão do lugar. Tá? É importante a gente ter essa noção. Continuando aqui, pessoal, né? E quando a gente fala em poluição, é importante também a gente destacar, né, que a poluição, pessoal, ninguém está livre disso, né? O nosso planeta ele está poluído, nós sabemos disso. Essa imagem traz isso para a gente, né? Uma charge brincando aqui, né? 2 ETs chegando aqui no disco voador e vendo, né? Como que a gente cuida mal do nosso planeta, né? Como que a gente lança em grandes quantidades, né, substâncias tóxicas, nocivas, sem nenhum tipo de tratamento ou sem um tratamento adequado. É uma coisa absurda, né? Como que a gente trata mal a nossa casa, né? Como que a gente suja a nossa própria casa? Como a gente contamina a nossa própria casa? Né? Isso acontece em todo lugar, pessoal. Né? Em qualquer cidade, eu posso perguntar aqui para vocês, né? Qual que é o problema ambiental da sua cidade? Talvez você pode morar em cidades muito pequenas, ou mesmo até na zona rural. Em qualquer ambiente que a gente viva hoje em dia, a gente vai ter contato com a questão da poluição. Porque, né, em qualquer cidade que a gente for, a gente vai encontrar rios poluídos, que é uma regra no Brasil, né?
Quando a gente encontra um rio numa cidade limpo, com certeza vai ser uma exceção. É muito difícil a gente encontrar. Né? Porque a gente não tem praticamente tratamento de esgoto aqui no Brasil. Né? Em qualquer cidade que a gente for, pessoal, a gente vai encontrar problemas com lixo. Né? O lixo é um grande problema, a gente vai discutir bastante aqui nessa disciplina. Né? Em qualquer cidade. É um outro grande problema, e é uma questão de gestão também. Né? Em quase todas as cidades a gente tem problema com água, abastecimento, na gestão de recursos hídricos, né? É um problema muito grave aqui no Brasil ainda. Né? Tem cidade que a gente vive em um ambiente com muita água, a gente desperdiça muita água, a gente contamina muito a nossa própria água. Né? E tem essa questão das queimadas, a poluição atmosférica, né? A gente vai discutir muito ela também, né? Principalmente mais ao final do curso, né? E a gente sabe que a poluição atmosférica ela tem uma escala global, né? O aquecimento global, chuva ácida, esses fenômenos eles não ficam restritos a pequenos locais, né? Os efeitos são globais. Então, a questão dos agrotóxicos aí no meio rural, então, são muitas as causas de poluição que nós temos que lidar. Okay? Então, e é fundamental que a gente entenda, pessoal, a base química desses principais, né, problemas que afligem, né, a nossa sociedade. E a gente vai focar aqui na disciplina, principalmente o local, pessoal, a nossa região. A gente vai pensar sempre no local, depois no regional, para depois pensar em escala mundial. Ok? E aí, pessoal, nós vamos chegando, né? Eu estou trazendo alguns conceitos que eu acho importantes para vocês, né? Eu falei da questão de poluente, substância no local errado, né? Uma outra coisa muito importante que eu vejo também, que é um dos principais causadores da poluição, pessoal, talvez se não for o principal, é a questão da população mundial. Tá? Enquanto, né, o ser humano, né, quanto éramos coletores, né, de frutas, caçadores-coletores, né, nos primórdios aí da civilização humana, os problemas de poluição eram muito pequenos, né? Mesmo quando começou a surgir as primeiras cidades, as primeiras vilas, né, os primeiros acampamentos, começou a surgir os problemas de poluição, mas ainda era uma escala muito pequena. O aumento populacional, pessoal, é o principal, é o que traz impacto para o meio ambiente. Né? Porque quanto mais gente tem no planeta, né, são mais pessoas para se alimentar, que precisam de água, né, para beber, precisam de energia, pessoal, porque a vida ela depende de energia. A gente precisa de energia para uma série de coisas, né? A gente precisa de alimento, né? A energia é tudo na vida, né? A gente precisa de energia para viver. A gente obtém energia de alimentos para a gente viver. Também precisamos de energia, né, para as várias funções da nossa sociedade. Né? Energia elétrica, a gente precisa. A nossa sociedade ela é dependente de energia totalmente. Né? Então, quanto mais pessoas tiver, mais energia vai ter que ter. Né? Então, a gente vai ter que ter mais produção de alimento, mais consumo de água. A gente vai ver que, né, que o maior consumidor de água que existe no planeta é a agricultura. Por quê, pessoal? É muita boca para alimentar, é muita gente que tem que comer. E para pessoas comerem tem que ter alimento, né? E para produzir alimento, né, a produção de alimentos ela gera problemas ambientais terríveis, pessoal. Falei aqui do consumo de água, mas a gente vai ver também o uso de agrotóxicos. Né? A gente não tem como falar de produção de alimentos em larga escala, né, para 7 bilhões de pessoas. Já estamos chegando a 8, tá, pessoal? Esse dado está vindo de 2012. Mas nós estamos em 2021. Eu conferi hoje, nós estamos com 7,8 bilhões de habitantes do planeta. Então, imagina a escala de produção de alimentos necessária para alimentar todas essas bocas. Né? E estava falando, a agricultura ela depende de água, né, de irrigação, ela depende de agrotóxicos, e também ela depende de fertilizantes químicos, fertilizantes, principalmente nitrogenados, mas não somente nitrogenados. Então, né, a gente vê o que vai causando problema, né? O principal problema ambiental hoje em dia é a população, né? Muita gente. E essa população vem crescendo cada vez mais, né? Estou falando em 2012, pessoal, chegou essa marca, né? Dos 7 bilhões. Mas a gente pode chegar, né? O primeiro bilhão de habitantes do planeta foi atingido em 1800. Imagina a hora que, quantos anos se passaram, né, até chegar a 1800. Somente em 1800 que chegou-se, exatamente em 1804, né, o planeta atingiu 1 bilhão de habitantes. E aí, vê como é que esse crescimento só foi ficando, né, é um crescimento exponencial, né? Passaram-se 123 anos para dobrar isso, para aumentar em mais 1 bilhão. Depois mais 32 anos para mais 1 bilhão. E aqui ele está, esse asterisco, foi um período que houve 2 grandes guerras, né? Ou uma grande guerra, né? A Segunda Guerra. Morreu muita gente nesse período.
né? Por isso que o crescimento não foi maior. Depois, com 15 anos, tá vendo? Já aumentou de mais 1 bilhão, mais 13 anos, mais 1 bilhão. E nos últimos bilhões aqui, foi de 12 em 12 anos, né? Já está aumentando em mais 1 bilhão. Então, exatamente do 31/10/2011, chegou-se, né, aos 7 bilhões. E nós já estamos caminhando, isso aqui já é um outro gráfico, né, em projeção, né? A gente está aqui 2020, 2021, né? Estamos aí, as previsões estão bem coerentes, tá? A previsão é chegar até o final desse ano, a gente chegar aos 8 bilhões de habitantes. Então, é um crescimento muito grande, pessoal. E, como eu falei, tem que haver, esse povo tem que se alimentar. E veja essa outra tabela aqui que traz para a gente, pessoal, a questão de número de agricultores. Okay? Até o ano de 1850, né, existia a cada 4 agricultores, pessoal, para alimentar um único habitante. Okay? Então, né, para uma única pessoa para ser alimentada, eu tinha 4 pessoas trabalhando na agricultura. Esses números só foram se invertendo, a gente vai perceber aqui nesse quadro, né? Em 1900 eu já tinha um agricultor para alimentar 4 habitantes, né? Então aqui eu já tinha o único agricultor, como ele também tem que se alimentar, é o único agricultor para alimentar 5 habitantes. Okay? Esses números só foram aumentando, pessoal, né? Nos anos 2000, a gente tem mais ou menos essa proporção, né? Eu tenho um único agricultor para alimentar 99 habitantes. Como ele também tem que se alimentar, ou seja, eu tenho um único agricultor para alimentar 100 pessoas. Vocês percebem o problema que isso vai causando? Como que é possível? Né? Antigamente era fácil alimentar as pessoas, era muita gente morando no meio rural, né? Hoje em dia isso dificultou, são poucas pessoas que lidam no meio rural para muita gente no meio urbano. Como que é possível um único agricultor alimentar 100 habitantes? Tecnologia é a palavra aqui. Então, só foi graças à tecnologia que as pessoas não estão morrendo de fome. A verdade é essa. Agora, essa tecnologia ela tem um custo ambiental, pessoal, um custo ambiental extremamente elevado, né? E eu já destaquei aqui, que é o alto consumo de água, né? o grande uso, né, de substâncias químicas tóxicas para o meio ambiente, principalmente agrotóxicos, porque somente com o uso de agrotóxicos, né, com o uso da irrigação e com o uso dos fertilizantes químicos, com os adubos químicos, é que é possível a agricultura, pessoal, ter dado esse salto tão grande, né, de tecnologia aqui, permitindo, né, também o uso de máquinas, né. Tem alguns outros fatores aqui que fazem a agricultura, né, ser possível isso hoje, né, o único agricultor alimentar tantas pessoas. Então, aí daí a gente percebe, pessoal, como que vem os problemas ambientais, né? Pessoas demais, crescimento populacional muito acelerado, né? E essas pessoas, esse crescimento populacional acelerado, né, tem gerado um impacto muito grande sobre o meio ambiente. Porque, né, para que isso aconteça, a gente tem que, né, os recursos que vão alimentar essa população são recursos naturais, né? Essas pessoas vão precisar, né? Essa sociedade grande aí, ela precisa de uma série de produtos para alimentar suas mais diversas necessidades. Necessidades vitais e não vitais, né? Hoje existe, né, a necessidade de um americano, de um norte-americano, né, que mora lá nos Estados Unidos, ela é muito diferente da necessidade de um habitante de um país pobre lá da África. A gente sabe disso, né? Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela consome coisas também, né? Mais ela vai consumir produtos e serviços, né, cada vez maiores e maiores quantidades. Isso é um dado. Então, isso tem gerado esse problema todo, pessoal, né? Pessoas demais, capitalismo, né? E tecnologias que não são amigas do meio ambiente. Essa junção de coisas está gerando, né, um quadro extremamente grave que a gente vai estar... muitos já entendem, com certeza, mas a gente vai estar mostrando, né? E também propondo soluções para resolver esses problemas. Ok? Isso é só uma apanhada geral que eu queria dar para vocês, pessoal. Vocês têm essa visão, né, de meio ambiente. A gente tem que ter essa visão de onde que está o problema. Né? E aí, como resolver esse problema, né, pessoal? A população está aí, ela não vai parar de crescer. A tendência é que agora que cresça menos. Mas vai continuar crescendo. Então, vai continuar gerando um impacto muito grande sobre o meio ambiente. Como resolver esse problema, né? Nós precisamos de novas tecnologias. Né? Nós precisamos da química verde, das indústrias verdes, nós precisamos de tudo que for necessário, tudo que pudermos fazer
Não, mesmo assim, não sabemos se a gente vai ter êxito, se a gente vai conseguir reverter esse quadro muito grave que vem vindo, né, desde a Revolução Industrial para cá. Ok? Mas para a gente entender todos esses problemas que a gente está falando aqui, pessoal, né, a gente vai ter que ir por partes, né? Eu dei uma visão aqui do todo, né? Pelo menos tentei dar, mas a gente vai ter que ir por partes. Para a gente entender esses problemas, né? Então essa disciplina visa, né? A gente entender pelo menos uma parte desses problemas. Então, a disciplina Química Ambiental, o que a gente vai estar fazendo aqui nessa disciplina? Né? O que a gente vai estudar, pessoal? Quais são os assuntos, né? A gente chama de ementa. Qual é o conteúdo, né, que a gente vai trabalhar nessa disciplina? São exatamente esses aqui, né? Muitos deles vocês vão ver que vão estar embutidos nos tópicos que a gente vai estar postando aí nos PAPRs, ok? A gente vai trabalhar aqui, pessoal, ciclos biogeoquímicos, principalmente o ciclo hidrológico, e também os ciclos de alguns elementos químicos gasosos muito importantes, como o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. A gente vai ver que boa parte dos problemas de poluição, pessoal, que são problemas que foram causados nesses ciclos, né? Muitas substâncias elas têm o chamado ciclo biogeoquímico. Esse ciclo ele tem que ser obedecido. Se houver problemas nesses ciclos, né, eles não vão ser mais ciclos, eles vão ficar cíclicos. E pode haver acúmulo ou escassez de substâncias, e isso vai gerar problemas ambientais. Então, né, praticamente todos os problemas ambientais a gente vai ver que tem um ciclo biogeoquímico por trás. Ok? A gente vai ver aqui muitas substâncias químicas que são prejudiciais ao meio ambiente, como os agrotóxicos, os metais pesados, os chamados POPs, né, os poluentes orgânicos persistentes, dioxinas, furanos, PCBs, parabenos. A gente vai falar de uma gama de substâncias aqui, né, que são prejudiciais ao meio ambiente, sabidamente prejudiciais ao meio ambiente. Né? A gente vai tratar muito da química da atmosfera, né? Para a gente entender os problemas de poluição atmosférica, a gente tem que entender a química natural da atmosfera e como que, né, por exemplo, o lançamento de CO2 na atmosfera, de gás carbônico, como que ele está interferindo na química natural da atmosfera. Okay? A questão da energia, pessoal, a gente vai estar sempre falando, né, principalmente na parte de química da atmosfera, a gente vai ressaltar mais, né, a gente vai ver que ela está muito vinculada à questão da energia. Né? As formas que nós temos de obter energia, principalmente a base de combustíveis fósseis, né, é o que gera os principais problemas de química da atmosfera. Ok? E aí também a gente vai ver que gera os problemas de mudanças climáticas. Então isso vai estar, né, vai aparecer aqui, né, nos nossos PAPRs. A gente vai tratar, além da química da atmosfera, a gente vai tratar também da química da água, né, dos solos, dos sedimentos e dos resíduos, ok? E vamos fechar o nosso curso, pessoal, né, com algumas vertentes mais novas, né, principalmente no Brasil, isso aqui ainda é muito novo. No mundo como um todo, isso já vem sendo discutido, né, nos países mais desenvolvidos, né, principalmente Europa. Né, quando a gente fala na questão ambiental, pessoal, né, os países mais avançados nisso são os países europeus. Eles já têm uma visão, né, além de terem as tecnologias, como os americanos também têm, né, mas eles têm já uma visão ambientalista mais arraigada. Né. Mas já é muito forte a questão da química verde, da ecologia industrial. Né, então a gente vai fechar o curso com esses dois tópicos. Ok? Essa é a menta, né? Os objetivos, pessoal. O que a gente quer de vocês ao final do semestre, né? Quando tivermos lá em fevereiro, fechando a disciplina. A gente quer, pessoal, que vocês, né, tenham essa compreensão, né, essa análise, sabem fazer, né, compreender, analisar e escrever os processos químicos peculiares ao meio ambiente, né, e as influências deles nesse equilíbrio ecológico. Então, a gente espera que vocês tenham essa compreensão, né, ao final do curso, né. A gente vai estar estudando aqui, então a gente espera que vocês tenham, né, aprendido isso, né, que a gente vai estar estudando aqui o comportamento das espécies químicas nos compartimentos, né, ar, água, solo e sedimentos e suas interações, e bem como, né, como que a gente pode, né, avaliar a qualidade desses ambientes. A gente não vai aprofundar tanto nessa questão da avaliação de qualidade, porque vocês vão ter disciplinas específicas também para estudar a qualidade da água, a qualidade do ar, ok? Mas a gente vai, né, a gente vai ver o comportamento dessas espécies nesses sistemas, como que elas se comportam, como que elas reagem ou não reagem, né? E também a gente vai ter que estudar, pessoal, técnicas de tratamento. Como eu falei, né, é a química que nos possibilita resolver os problemas que já foram causados. Né? Então, né, a gente tem que estudar técnicas de tratamento de emissões industriais e também urbanas. Então, efluentes gasosos, líquidos, né, e também resíduos sólidos, a gente tem que saber como que faz o tratamento deles, né?
Vocês têm que saber. Então, é o que a gente espera de vocês ao final do curso. Lembrando que a gente vai dar mais os embasamentos químicos. Né? Vocês também terão disciplinas específicas, né, para tratamento, por exemplo, de esgoto, né, para a questão dos resíduos sólidos. Então, a gente eu não vou ensiná-los aqui a fazer os tratamentos em si, né, mas simplesmente a gente vai, ou simplesmente é uma palavra meio ruim aqui, né, mas o foco nosso vai ser os processos químicos, né, a gente entender esses processos químicos que estão vinculados, né, a esses tratamentos. Ok? A bibliografia, pessoal, esses são os livros, né, básicos que a gente se baseia essa disciplina. Agora, nesse ensino remoto, a gente está usando um outro, eu vou apresentá-lo aqui ao finalzinho da aula, né? Já foi postado lá no CIGAR, por ser mais apropriado para esse momento, pessoal, né? Mas no momento presencial, né, os livros que a gente adota são esses. Nesse ensino aí, lógico que eles continuam como fonte de consulta aí, mas a gente, desde quando começou o ensino remoto, né, eu estou adotando um livro, né, específico somente para esse ensino remoto. A gente vai falar dele aqui em breve. Ok? A avaliação da disciplina, pessoal, né? O que nós pretendemos fazer é isso aqui. Okay? A gente quer fazer 2 provinhas de 2 pontos cada, elas vão ser uma lá no finalzinho do semestre e uma mais ou menos no meio do semestre, né? E cada PAPR que a gente vai fazer, cada PAPR desses vai ter uma atividade, né? São 6 PAPRs, em 5 deles a gente vai ter estudos dirigidos. São questões, questionários mesmo, né? Com questões para a gente resolver. E em um deles a gente vai ter um trabalho. A ideia é essa, ok? Se houver necessidade, pessoal, né, demanda da turma, que isso aqui é uma construção, isso aqui é uma proposta, né? A turma pode, né, durante, pessoal, não vamos fazer essas provas, não, vamos trabalhar de uma outra forma, ou vamos fazer só estudo de vida, vamos fazer só prova, né? A gente vai estar sempre aberto aí para estar dialogando e chegando no melhor, no que for melhor para todo mundo, ok? E só para encerrar essa apresentação, pessoal, né, eu sempre gosto de usar essa frase. Todo mundo sabe que o Martin Luther King não era ambientalista, né? Ele é defensor dos direitos civis, né? Do movimento negro. Mas essa frase, ela né, lá da década de 60, né? Mas ela cai muito bem, pessoal, para os dias de hoje, para a questão ambiental. Ok? Que ele diz o seguinte, né? Que o que mais me preocupa não é nem o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética, né? O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. Eu interpreto essa frase, pessoal, para a questão ambiental, da seguinte forma, né? A gente, pessoal, quando a gente fala bons aqui, são as pessoas que estão preocupadas com a questão ambiental. Essas pessoas não podem se calar, pessoal, elas têm que fazer barulho mesmo. Muita gente torce o nariz, por exemplo, para o Greenpeace, para essas ONGs, né? WWF. Eu sou fã dessas ONGs, nem tudo que eles fazem talvez pode estar correto, mas eles fazem barulho, pessoal, a gente precisa desse barulho. Porque esse barulho não vai vir, pessoal, das empresas, que eu colocarei aqui como os ruins aqui, né? Às vezes estão nesse lado, né? As empresas, os governos. Não espere desse povo, né? Porque empresa e governo é muito relacionado, né? Geralmente os governos, né? Eles defendem os interesses das empresas. Geralmente essa é a lógica, né? Nos países capitalistas. Então, alguns governos de esquerda às vezes tentam romper isso, mas mesmo os governos de esquerda muitas vezes são vinculados às empresas, né? Então a gente não tem que esperar, a gente tem que pressionar, fazer barulho, cada um da sua forma, né? Mas é importante, né, esse trabalho de formiguinha, né? Quem lida com a questão ambiental, e é importante, pessoal, né? Eu sempre falo isso também para os profissionais da área ambiental, tá? Vou até sair aqui já voltar aqui para a nossa tela, né? O profissional da área ambiental, pessoal, ele não pode ser um simples técnico, um especialista da área. Tem um monte, né? Tem muitos profissionais aí que são especialistas, tá? Mas não basta somente isso, na minha visão, tá? Quem quer lidar nessa área ambiental, ele tem que encarnar esse negócio, cara. Ele tem que ter essa visão mais aprofundada, né? Ele tem que pensar com a mente mais aberta, né? Porque os problemas são muito complicados, né? E muitas vezes o profissional nessas áreas ambientais, pessoal, eles sempre estão brigando contra um monte de coisa, né? Brigando contra a legislação, que nem sempre favorece a questão ambiental, né? Brigando contra empresas, brigando com governos, convencendo, né, pessoas, convencendo governos, convencendo empresas.
Muitos de vocês pode acontecer isso, né? Você é um profissional da área ambiental de uma empresa X. Você vai ver que é o profissional que mais sofre dentro dessas empresas, pessoal. Porque, geralmente, a empresa ela quer produção. E, geralmente, a área ambiental ela costuma atrapalhar essa produção. É muito comum isso. Geralmente, eu vejo uma empresa grande dessas multinacionais, ela vai fechar um setor, geralmente ela fecha aquele setor que é a área de controle ambiental dela. Por quê? Para cortar custo, vai cortar naquilo que menos interfere no produto final, né? No lucro da empresa. Então, profissionais da área ambiental, eles têm que ser ativistas, né? Eles têm que estar convencendo o seu patrão, convencendo governos, né? Convencendo pessoas da importância da área ambiental, né? Isso é uma coisa que a gente observa bem claramente, né? Que é uma mensagem que eu queria deixar para vocês, ok? Antes da gente encerrar e passar a palavra para quem quiser falar também, tá? Tá todo mundo muito calado. É importante que vocês participem, pessoal, né? É uma pena, na verdade, a gente estar fazendo uma disciplina como essa, né? Nesse formato remoto. E esse formato, as pessoas tendem a ficar mais tímidas, né? A participar menos até das aulas síncronas aqui. Mas é fundamental, pessoal, né? Que nessas aulas síncronas a gente teria essa opção, se a turma participar mais, né? Mas nas aulas presenciais a gente teria muita oportunidade de estar dialogando, né? Estar debatendo algumas questões, né? Essa disciplina ela gera muitas questões que geram debate, né? Que dá aquele bom debate em sala de aula, né? Onde a gente coloca de frente a frente diferentes visões, né, de mundo. Ok? Mas fiquem à vontade, participem, porque a função aqui vai ser essa, né? Logicamente, essas aulas vão ser gravadas e vão ser disponibilizadas. Mas a participação, ela enriquece muito a aula. Ok? Deixa eu voltar aqui à apresentação. Eu vim apresentar para vocês agora o nosso livro. Primeiramente, o PAPR, sim, agora apresentar mesmo, né, o nosso PAPR. Ok? Ou melhor, só aqui no Cigar novamente, pessoal, aqui já está distribuído todos os conteúdos que a gente vai trabalhar, né? Recursos hídricos, essa parte de recursos hídricos, pessoal, foi dividida em 2 PAPRs, né? Esse primeiro que a gente acabou de postar, vai falar da parte de contaminação, né? E um segundo, que vai vir daqui a 21 dias, que vai falar do tratamento. Ok? Mas a primeira parte a gente vai trabalhar com a questão de recursos hídricos, né? Eu prefiro começar com recursos hídricos, porque talvez é o principal problema de regiões como a nossa, que é a cidade, mesmo quem mora aqui em Barbacena, não é uma cidade tão grande, né? Temos problemas de poluição do ar? Temos, igual tem no mundo inteiro, né? Mas eu vejo que cidades, quanto menor a cidade mais importante do que a poluição atmosférica é a questão dos recursos hídricos e a questão dos recursos sólidos, dos resíduos sólidos, pessoal. É uma realidade muito mais impactante para a gente aqui. E também a questão de agrotóxicos, né, que a gente vive numa região de produção de alimentos. Então a gente vai começar aqui com os recursos hídricos, ok? Depois a gente vai vir uma parte onde a gente vai falar, né, desses compostos tóxicos para o ambiente, né? Estou destacando aqui alguns, né, metais pesados, os agrotóxicos, os produtos orgânicos persistentes, que são aquilo que a gente vai ter mais contato, né, na nossa vida cotidiana. Depois a gente vai ir para a parte de química da atmosfera. Opa, pulei aqui a parte de resíduos sólidos, né? Recursos hídricos, toda a parte de resíduos sólidos, contaminação e tratamento, a parte de metais pesados, agrotóxicos e POPs, ok? Depois a gente vai ver a parte de química da atmosfera e poluição do ar, e depois a gente fecha, né, com a química verde e ecologia industrial, ok? Então isso é o que a gente vai ver ao longo e vamos englobar toda aquela ementa que foi postada, que está também no SIGA, ok? E voltando aqui agora, pessoal, para o nosso primeiro PAPR, que é o que interessa, né? Isso aqui é o que vale para os próximos 21 dias. Então, a gente vai começar com recursos hídricos. Tá vendo? Esse aqui dá o número de aulas da disciplina, né? Esse PAPR, ele corresponde a 14 aulas. São 3 semanas, né? E tem aulas extras aí lançadas também nesse período. Então, ele equivale a 14 aulas. Tá vendo o tópico? Nesse primeiro ponto, a gente vai analisar recursos hídricos, disponibilidade e contaminação. A gente vai entender, né, o ciclo hidrológico, os processos normais aí do ciclo hidrológico e como que o ser humano tem impactado o ciclo hidrológico, né? Como que a gente está contaminando os nossos recursos hídricos, ok?
Esse assunto ele vai estar nos capítulos 1 e 2 do nosso livro, eu vou apresentá-lo aqui na sequência. E aí, pessoal, eu peço para vocês, né, nesse primeiro ponto, assistir essas videoaulas, a água, propriedades e importância para a vida, que ela é fundamental, né? Ela vai fazer essa revisão daqueles aspectos químicos que nós estudamos, né, na parte de fundamentos da química, né? E os demais aqui, pessoal, ele vai trabalhar mais com essa questão geral da água, da crise hídrica, ok? Então, são algumas videoaulas aqui, poucas, né? Curtas, interessantes para a gente assistir. É fundamental, tá, pessoal? Que vocês façam o que a gente propõe. Porque o ensino remoto, pessoal, nele eu não aguento mais isso, cara, mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar enquanto não voltar presencial, né? É a lógica aqui. Então, para isso funcionar, a gente tem que fazer aquilo que é proposto, né? Eu tenho que fazer a minha parte e vocês têm que fazer a parte de vocês. E a gente manter esse contato constante para estar resolvendo possíveis problemas, né? Mas, então, eu peço para vocês fazerem isso, pessoal, né? E se querem conseguir alguma coisa, né, nessa disciplina, façam o que eu sugiro, né? Lê esses 2 capítulos, né, nesse primeiro momento. Assista essas videoaulas, né? Leiam essa reportagem, que vai falar sobre conflitos de água, ok? E aí vocês vão resolver o estudo dirigido. Mas nesse meio tempo, pessoal, vocês vão assistir também as aulas síncronas, né? Essa é da semana que vem. Na aula 5 da semana que vem, a gente vai apresentar, né, o que está sendo colocado nesses 2 primeiros capítulos aqui do livro. A gente vai apresentar, né, com o material que eu vou preparar, né, na forma de aula síncrona, essa questão, né, da disponibilidade e da contaminação dos recursos hídricos. Então é importante que vocês façam tudo isso e aí sim resolvam o estudo dirigido. Ok? Esse estudo dirigido está na forma de questionário, então vocês respondem diretamente no SIGAR. Certo? Então, está aqui os objetivos e os demais, né? Informações que vêm aqui no PAPR. Importante, né, que esse estudo dirigido desse primeiro PAPR vale 1 ponto. Ok? A gente tem um atendimento, pessoal, nessa disciplina de todas as quartas, de 13 às 17. Mas, logicamente, as dúvidas que vocês tiverem podem me enviar a qualquer momento. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou estar sempre respondendo. E, logicamente, né, no final aqui, eu vou passar para vocês o meu WhatsApp, né? Eu prefiro conversar com vocês via WhatsApp, fora os encontros síncronos, né? Então, esse é o PAPR1, está postado lá no SIGAR, e esse é o nosso livro, pessoal. Não vou chamar de livro, né? É um material, né, que está salvando a gente aqui, que é o material mais simples, mais resumido, que se mostrou ser muito útil para a gente poder trabalhar aqui no ensino remoto. Então, a Química Ambiental, eu estou usando esse material. É um material da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, que é usado, pessoal, na disciplina de Química Ambiental dos cursos deles lá. São essas 2 professoras aqui, né, que formaram esse material. Ok? É um material que se mostrou muito útil para a gente, pessoal. Vocês vão ver aqui o sumário, né? Tudo que a gente precisa tem aqui, né? Desses capítulos, né, ele colocou aqui na forma de aula, né? Só a parte 10, que é a legislação ambiental, que a gente não vai trabalhar nessa disciplina, né? Todos os demais aqui a gente vai estar trabalhando, né? A parte de recursos hídricos, geral, contaminação, tratamento. Aí depois vem a parte de solo, né? Litosfera, né? Contaminação, resíduos sólidos. Depois a parte de química da atmosfera e poluição do ar. Depois a parte de energia, né? Então, essas 9 aulas aqui a gente vai estar trabalhando. Nesse primeiro PAPR, são essas 2 primeiras. Então, aqui tem um prefácio, é interessante que vocês leiam para saber como que o material foi organizado, né? E aqui tem nesses 2 primeiros capítulos, né? De recursos hídricos. Ok? Então, né? Vocês vão ler para mim, né? Esse material aqui da aula 1. A gente vai estar falando da disponibilidade de recursos hídricos. Sempre chamando para a realidade local. Ok. E aqui o capítulo 2 é o que vem na sequência, né? Onde ele vai destacar especialmente a questão da contaminação dos recursos hídricos. Ok? É isso que a gente precisa, pessoal, para esse primeiro PAPR. Leiam isso aqui, pessoal. Não queiram dar, vou ler isso nada, vou responder direto, de qualquer jeito. É um direito que cada um tem, né? Ninguém é obrigado a fazer bem feito tudo. Mas o conselho que a gente dá é que façam bem feito, né, cara? É o que eu falo para os meus filhos, né? Tudo que a gente for fazer na vida, a gente tem que fazer o que a gente consegue fazer de melhor.
A gente tem que fazer sempre o melhor, sempre. Ok? E é o conselho que eu dou para vocês aqui, né? Cada disciplina que vocês se matricularem, façam o melhor que vocês puderem nela, né? Que ao final vai dar, né, uma base boa para vocês poderem atuar profissionalmente lá no futuro. Ok? O que eu tinha que apresentar a isso, pessoal, e aqui agora no final, eu vou colocar aqui para vocês, estou vendo aqui, eu estou vendo a Ana Letícia colocou aqui, Ana Letícia, não se preocupe não, né, que a gente está gravando desde o início, então tudo que foi passado, né, é só você assistir esses minutos iniciais que você não pegou, ok? Que vai estar lá, né, mas foi mais aquilo que está lá nos slides, né, a gente foi apresentando, né, essa visão geral da disciplina, ok? Importante que eu vou colocar aqui, pessoal, meu WhatsApp. Esse é o meu telefone, né, para dúvidas referentes à disciplina. Desculpa, né? Meu WhatsApp aqui, pessoal, né? Qualquer dúvidas referentes à disciplina, eu prefiro que vocês conversem comigo pelo WhatsApp. É a forma mais fácil que tem, né? Porque a gente não precisa ficar digitando. Às vezes eu quero dar uma explicação para vocês. Se eu tiver que digitar aquela explicação, né, fica uma coisa totalmente inviável. E pelo WhatsApp eu consigo te enviar um áudio, te mandar alguma imagem, né, te mandar alguma coisa que vai te ajudar para você entender aquilo que você está perguntando, ok? Então tá aqui meu telefone. Podem me contactar individualmente. Logicamente, pessoal, sempre que forem me contactar por questões da disciplina, né, se apresentem, né, falem o nome e a disciplina, porque senão a gente fica totalmente perdido, a gente não sabe quem é, né, sobre o que ele está querendo falar. Então, logicamente, se apresenta, sou aluno da disciplina tal, minha dúvida é tal. Então, é bom ser bem objetivo nisso. E sempre que eu tiver oportunidades, eu vou estar respondendo, tá? E eu sempre respondo com a brevidade que a gente consegue, mas geralmente eu consigo responder bem rápido, ok? Algumas turmas gostam de criar grupos de WhatsApp. Se vocês quiserem criar, fiquem à vontade, tá? Isso aí já é uma coisa de vocês. Eu não vejo necessidade, né, que toda a minha comunicação oficial com vocês ela é feita via SIGA. Logicamente, o WhatsApp ele pode resolver, facilitar a nossa vida, pessoal, em aqueles momentos quando acontecem problemas, né? O que mais acontece nesse ensino remoto é problemas, né? Falta de internet. Eu moro numa região que é meio área rural, né? Nessa época de chuva agora, costumamos ter problemas, né? Às vezes queima um modem, falta luz. Pode acontecer problemas assim. E às vezes a forma mais fácil de avisar a turma é via um grupo de WhatsApp mesmo. Você consegue avisar todo mundo de uma única vez, né? Se a turma quiser criar, fique à vontade. Mas o grupo de WhatsApp é para isso, tá? Para essas conversas rápidas, né? Porque todo mundo vai ter o meu contato individual também. Para tirar uma dúvida individual, é melhor que me mandem pessoalmente, né? Do que mandar pelo grupo. Mas o grupo acaba sendo útil para algumas situações. Ok? Acho que no mais era isso, pessoal, que eu tinha que falar. Né? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queira comentar, que queira trazer, qualquer coisa, né? Alguém tem algo a acrescentar aí? Não ficou com alguma dúvida de algum ponto, né? Que foi discutido aqui? Beleza, Lívia. Alguém mais, pessoal? Se tiverem, aproveitem o momento, tá? A intenção que hoje era essa mesmo, né? Dessa visão geral da disciplina e apresentar, né? O programa analítico, apresentar a forma que a gente vai avaliar esse projeto de avaliação. Então, todo mundo ciente, né? E a forma que a gente vai trabalhar. Eu vou postar videoaulas. Vocês vão ver que poucas das videoaulas que eu vou postar são gravações minhas, pessoal. Por que eu faço isso, né? Porque eu percebi que as gravações que a gente faz assim acabam ficando longas e as turmas não assistem. Eu tento buscar sempre na internet, né, vídeos mais curtos. Às vezes não são totalmente ideais, mas pelo menos eu sei que o aluno talvez vai assistir, né? Mais até do que a minha. E a minha aula mesmo, nas aulas simples, a gente vai conseguir dar essa contribuição, né? Suprir aquilo que não foi passado nas videoaulas, né? E que também às vezes não esteja, né, no nosso livro didático. Ok? Então é muito importante que vocês participem, né, das aulas síncronas que vamos estar fazendo. Todas elas vão ser postadas, né, a gravação delas, mas é um momento que vocês terão de estar conversando, de estar tirando uma dúvida, né, ao vivo aqui com a gente. Ok? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, pessoal, nada a acrescentar, eu vou encerrar aqui então a gravação.